Em 2013, eu tive uma intoxicação alimentar e essa intoxicação alimentar evoluiu para um quadro de infecção, sabe? Ela evoluiu para um quadro de uma de um problema gástrico mais sério. Eu comecei a ter um quadro de febre muito alto, muito alto, muito alto mesmo. E aí eu precisei ser hospitalizado. E era final de ano, né? Era mais ou menos 20 e pouco de 21 ou 22 de dezembro. E eu tinha ido passar o Natal com o meu pai, lá na minha cidade de Natal, lá em Itapeva, né? E aí eu cheguei, eu tinha tido a intoxicação alimentar no começo de dezembro, sabe? E eu tenho quase certeza que foi por causa de maionese, porque eu fui numa dessas confraternizações de final de ano do trabalho e teve churrasco, teve maionese, e foi depois disso que eu comecei a me sentir mal. E aí era só intoxicação mesmo assim, era só um quadro de intoxicação, e depois que foi evoluindo para um negócio mais sério, assim, né? Que depois que eu comecei a ter mais problemas, assim, o pior deles era a febre muito alta. Quando eu fui visitar meu pai, eu já estava com muita febre, assim, inclusive, mas eu já estava tomando uma medicação, já tinha passado com um clínico geral, ele já tinha me dado remédio, eu já estava meio controlado. Só que quando eu cheguei para visitar meu pai, eu piorei, sabe? Tipo, parece que abati de vez, que eu fiquei muito mal, e aí eu tive uma febre muito alta e meu pai me levou para o hospital, né? No dia seguinte que eu tinha ido visitar ele. E aí eu internei. Nesse primeiro dia eu cheguei a quase ir para UTI, mas aí me medicaram, a febre abaixou e tudo mais, e eu fiquei internado, né? E ali ia ser o primeiro de 11 dias que eu fiquei internado ali na virada do ano ali de 2013 para 2014, eu acho. É. E aí, beleza. Aí eu vou voltar um pouquinho a história para vocês entenderem. Alguns dias antes de eu ser hospitalizado, a minha avó, que estava já com alguns probleminhas de saúde, né? A mãe do meu pai já não estava tão legal, já tinha passado por algumas coisas e tudo mais. Ela também tinha acabado de ter tido alta, ficou um tempinho ali hospitalizada, mas tinha tido alta, já estava em casa ali e tudo bem. E aí a minha avó estava nessa situação toda, o meu pai já estava, né, um pouco comigo, um pouco lá com a minha avó e tudo mais. Era um final do ano bem tenso para o meu pai, né? E uns 2 ou 3 dias depois que eu fui hospitalizado, assim, bem na véspera do Natal e do Ano Novo mesmo, uma tia minha faleceu repentinamente, assim, eu não me lembro e não, não cabe também a mim ficar entrando em muitos detalhes aqui, mas eu acho que ela teve um AVC, alguma coisa assim, e foi bem repentinamente mesmo, sabe? Eu acho que ela chegou até a entrar no hospital, mas faleceu. E fazia 4 ou 5 dias que eu já estava internado ali. E aí a família e a própria recomendação médica optou em não contar para minha avó que a minha tia tinha falecido. Não contaram para minha avó, esse detalhe é importante. Vocês vão entender. E aí não contaram para ela, tudo bem. Passou-se, né? Minha tia teve todo ali o velório e tudo mais, e enfim. E aí nessa passou mais uns 2 ou 3 dias, já tinha passado o Natal, já era véspera ali do ano novo. A minha avó internou de novo por causa daquelas complicaçõezinhas que ela teve, que eu já tinha comentado com vocês. Minha avó já tinha uma idade bem avançada e tudo mais. E ela voltou a se sentir mal, voltou a não ficar nas condições ideais ali em casa, precisou de atendimento e pronto atendimento médico, e ela foi internada de novo. E aí, né, né, essa loucura toda aí que vocês estão entendendo, né? Então, tipo, e ela não sabia que a minha tia tinha falecido. E eu nem sei se ela sabia que eu estava internado lá, mas é isso. Aí ela foi hospitalizada e aí teve uns 2 ou 3 dias que meu pai até ficou revezando. Ele ficava um tempo comigo lá no meu quarto, que eu estava numa ala médica, né? E ficava um tempo com a minha avó, que estava em outra ala médica. E aí passou-se o ano novo, né? O Réveillon e tudo mais ali, já era dia 1 ou dia 2 de janeiro. E o meu quadro já estava bem melhor, já tinha, graças a Deus, melhorado bastante, né? Eu cheguei a emagrecer aí quase 15 quilos, 16 quilos, mais ou menos isso. Eu fiquei muito, muito, muito fraco. Passei ano novo e Natal ali, foi bem difícil. Os primeiros dias foi bem, bem, bem difícil. O primeiro médico que estava me atendendo, ele não encontrava ali a maneira ideal de me atender ali, né, remedicação e tudo mais. Aí vem o segundo médico que trabalhou com a minha mãe, porque eu fiquei hospitalizado na Santa Casa lá de Itapeva, né?
E aí lá onde a minha mãe trabalhou 29 anos, né? Quase 30 anos a minha mãe fez carreira lá como enfermeira. E aí muitas pessoas até iam me visitar no quarto por terem conhecido a minha mãe. E aí nessa, eu tinha melhorado bastante. O médico, aí o segundo médico que me atendeu, que era um amigo da minha mãe, já tinha acertado a medicação, já estava bem, já estava me recuperando. E ele já tinha falado, ó, se manter nesse ritmo mais uns 2 ou 3 dias, já pode ir para casa e vai ter umas recomendações, vai precisar ter que tomar cuidado com isso, tomar cuidado com aquilo, mas já não tem por que estar aqui, né? Então já tinha, né, animado, assim, eu já estava melhor, já estava mais motivado. Meu pai também já estava melhor. Meu pai ainda um pouco preocupado com a minha avó e tudo mais, né? E aí, no penúltimo dia que eu fiquei no hospital, no dia 2 eu acho, meu pai, ele foi me visitar e aí ele passou para conversar com a minha avó. E aí a minha avó, ela tava bem, tava respondendo melhor assim, tava, sabe, mais animada também assim, sabe, mais normal, né? Vou falar assim, porque ela já vinha de um tempo muito debilitada, muito apagadinha e tal, muito cansadinha. E ela estava melhor. E aí ela contou uma coisa pro meu pai, que é todo o foco dessa história que eu tô contando para vocês, que é muito assim, né? Você fica muito pensativo, né? Ela contou pro meu pai que a minha tia, que tinha falecido alguns dias antes, né? Que ela não sabia que tinha falecido, que a minha tia tinha visitado ela. Que a minha tia tinha passado algumas horas antes do meu pai no quarto para ver ela. E lembre-se, né? Ninguém contou, recomendação médica, ninguém contou para minha avó que minha tia tinha falecido. E aí ela contou pro meu pai, eu vi sua irmã e tal, 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 assim, né? E que legal, tudo bem e tal, tal, né? Assim, resumindo muito, sabe? Resumindo muito a história para vocês. E meu pai ficou com aquilo na cabeça e meu pai me contou aquela situação toda depois, né? Meu pai falou, nossa, sua avó falou isso, isso, isso e tal, tal e tal, tal, né? E a gente ficou, né? Nossa, será que ela alucinou? Será que ela, né, viu alguma coisa, falou com outra pessoa, achou que era minha tia? Coisas que a gente nunca entendeu, nunca soube, né? Aí teve algumas pessoas que eu acho que até perguntaram para os enfermeiros que estavam cuidando dela. Teve uma pessoa que eu acho que falou que viu ela conversando com alguém, mas não viu a fisionomia da pessoa com quem ela estava conversando. Então a gente nunca vai saber se ela foi uma outra enfermeira, ou se foi uma outra paciente, ou se foi a minha tia mesmo. E aí, o que acontece é que nessa mesma noite aí que ela contou essa história para o meu pai, a minha avó faleceu. Então ficou ainda mais, né, uma história muito mais assim, tipo, caramba, né? Se realmente é a minha tia que tinha falecido, tinha visitado ela um dia antes, né? Não sabe, né? Avisou ela, ou contou para ela, ou já era alguma coisa da passagem dela, e no dia seguinte ela faleceu. E no dia seguinte eu também tive alta do hospital, então eu saí do hospital e fui direto no velório da minha avó, que era na mesma rua ali, o hospital e a funerária, o lugar onde fazia os velórios ali da cidade, né? E fica isso, né? E aí o tema desse vídeo de hoje é histórias sobrenaturais que acontecem em hospitais. E aí eu tenho algumas histórias da minha mãe, eu tenho muitas, 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 muitas histórias da minha mãe, porque como eu falei, minha mãe trabalhou 29 anos na Santa Casa de Misericórdia de Itapeva. E minha mãe, ela tinha um lado espiritual bem assim, sabe? Bem maduro, bem aflorado e tudo mais, mas ela também era muito cética, muito acadêmica, muito pés no chão, então ela não achava que tudo era assombração, não achava que tudo era sobrenatural, mas ela acreditava em algumas coisas e contava algumas coisas para mim. E eu também tenho um relato da Jéssica, que é membro aqui do canal, que ela me mandou de quando ela teve o filho dela, também aconteceu uma situação super estranha com ela, e um relato de duas pessoas que são inscritas aqui no canal que me mandaram, que vai ser mais ou menos o vídeo de hoje aqui para vocês. Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Se inscreva, curta, comenta. Quero também fazer um convite para vocês, muito, muito, muito importante. Se você está vendo esse vídeo hoje, que é de domingo, eu quero que vocês assistam, vocês que ainda não assistiram, um vídeo que eu postei na quinta-feira, 2, 3 dias atrás, falando de superstições, de crenças, de hábitos que, né, eles são assim misteriosos e eles chamam muito a atenção. É uma playlist nova que eu quero começar aqui no Sem Tempo, eu quero muita opinião de vocês.
Se vocês gostam desse tema e se tem algum tipo de simpatia, algum tipo de superstição, alguma crença que vocês acompanharam aí durante a vida de vocês que chamou muita atenção de vocês, que cabe um vídeo aqui no Sem Tempo também, né? E eu também peço muito que vocês hypem esse vídeo, porque hypando esse vídeo ele chega em mais pessoas e me ajuda muito. E o comentário de vocês é sempre bem-vindo, eu respondo todos que eu posso. Considere ser um membro desse canal, assim como a Jéssica é, eu vou contar o relato dela aqui hoje para vocês. E em breve eu vou contar mais relatos dos inscritos. Eu tô com bastante e-mail, bastante e-mail, eu tô com quase 70 e-mails de histórias de vocês. E eu tenho que organizar muito bem organizado, porque eu não fico lendo aqui, né? Eu memorizo, eu entendo e eu conto como se a pessoa tivesse me contado, ou como as pessoas que me contaram. Eu gosto de conversar com vocês e contar o relato, esse é meu jeito. Eu acho... Eventualmente eu acabo lendo, mas eu acho que contando assim a história fica mais interessante, mais fluida e tudo mais. Mas é isso, se você tiver alguma outra sugestão, deixa lá nos comentários. É isso, bora pro vídeo de hoje. Bom, o relato da Jéssica é o seguinte. A Jéssica, ela estava hospitalizada, que ela tinha acabado de ter a filhinha dela. E num determinado dia lá, no momento, ela recebeu a medicação da doutora, né, da médica que atendeu ela, e ela se virou para amamentar a filha dela, enquanto uma outra mãe que dividia o quarto com ela também recebia a medicação. E era um quarto onde as pessoas não podiam receber visitas, né? Era uma norma ali do hospital onde elas não podiam ser visitadas naquele momento e naquele quarto. Então estava ela e a filhinha dela amamentando, ela virada para a parede, e uma outra mulher com a filhinha também, né, com o filhinho, que tinha acabado de receber a medicação. Depois que essa pessoa recebeu a medicação, ela começou a se sentir mal, né? E aí a Jéssica percebeu, né? E ela começou a ter uma espécie ali de mal súbito, né? Um ataque. Naquele momento a Jéssica se levantou e pegou o filhinho, a filhinha da outra pessoa, segurou muito firme ali, forte, né? E foi chamar ajuda, né? Foi até a porta do quarto para chamar as enfermeiras ali para ajudar ali a colega de quarto dela com aquela situação. E quando ela chegou na porta do quarto, ela sentiu a mão de alguém segurando ela e puxando ela para dentro do quarto. E aí ela não entendeu, né, o que estava acontecendo, mas mesmo assim, segurando a criança, ela chamou as enfermeiras, né, chamou as pessoas ali para ajudar. As enfermeiras vieram até ela, vinham até ela no quarto. E aí ela, né, depois de ter conseguido chamar pela ajuda, ela conseguiu se virar e olhar para entender quem que estava segurando ela ali, né? E quando ela se virou, ela viu o que parecia ser uma mulher, né? A figura de uma mulher. E essa mulher, ela parecia ser uma enfermeira também, só que ela não estava ali para ajudar, sabe? Ela estava ali, sabe, meio que até um pouco para atrapalhar, pelo que a Jéssica contou no relato dela. E ela não tirava os olhos do bebezinho, que era da moça que estava passando mal, como se ela quisesse que a Jéssica passasse o bebezinho para ela. E aí a Jéssica agarrou o bebezinho e falou: não, se alguém tiver que ficar com esse bebê vai ser eu, né? Na cabeça da Jéssica até pensou assim: poxa, se acontecer qualquer coisa com a mãe, eu vou levar essa criança junto com a minha filha também para casa, né? Não vou dar para essa mulher que apareceu, né? Para essa entidade, essa assombração que apareceu. Naquele momento ela nem entendendo direito o que estava acontecendo, né? Ela segurou muito e aquela mulher, aquela pessoa que parecia uma enfermeira que não estava ali para ajudar, até fez uma fisionomia de uma pessoa muito que tinha se incomodado, muito brava com aquilo, né? E a Jéssica não entregou, só foi, né, entregar o bebê depois para as enfermeiras do hospital mesmo ali, para uma pessoa que ela confiava, até a outra pessoa ser atendido. E aí depois que passou toda aquela adrenalina, a Jéssica ficou com isso na cabeça, né? Com essa situação de quem era aquilo, aquela pessoa, aquela entidade que segurou ela. Mas na cabeça da Jéssica ficou muito claro que aquela entidade ela estava ali pelo que a mãe estava passando ou para pegar a criança, sabe? E foi uma situação que deixou a Jéssica muito pensativa e reflexiva até hoje sobre, né, o que poderia ser aquilo, né? Sendo que a Jéssica comentou que depois que isso tudo aconteceu, a Jéssica, que até então estava bem, ficou muito mal, sabe? Ela ficou sem energia, ficou muito abatida, muito cansada, debilitada. E na cabeça da Jéssica aquilo era uma vingança daquela entidade, daquela coisa que tinha aparecido ali para pegar a outra mãe e a outra criança. E o que manteve a Jéssica bem foi só o foco dela em não deixar a filha dela sem uma mãe.
Então foi o que fez com que a Jéssica se recuperasse depois de alguns dias. Mas foi essa situação que a Jéssica viveu bem sinistra. Bom, próximo relato. Eu tenho muitas histórias da minha mãe, muitas histórias mesmo, só que hoje eu vou para uma história um pouco mais clássica, assim, que na verdade é até meio que duas histórias em uma história, tá? Que a minha mãe contou algumas vezes pra mim, assim, sabe? A minha mãe contava que, tipo, de vez em quando era normal você escutar passos, né? Até porque esses passos poderiam estar vindo de outro corredor ou de outro lugar, mas tinha alguns lugares menos movimentados do hospital, né? Da onde ela trabalhava, que naquele momento não era para ter ninguém ali e as pessoas às vezes escutavam passos de alguém caminhando e às vezes até chegavam a ver alguma coisa passando, né? E aconteceu com a minha mãe umas duas vezes dela tá ali no plantão, né, atendendo os quartos e tudo mais, e escutar como se alguém tivesse passado no corredor e até escutar mesmo assim como se alguém tivesse cumprimentado ela e ela ir olhar o corredor e não ter ninguém lá e não ter ninguém nos outros quartos, né? Sendo que os pacientes também estavam todos ali, cada um no seu quarto, cada um ali, sabe, no seu respectivo lugar, sem estar andando, zanzando pelo hospital, porque não pode, né? E numa dessas situações, tinha um corredor muito grande que saía de uma parte do hospital mais antiga e ia para uma parte mais nova, que ainda estava até em obra quando a minha mãe trabalhava lá. Hoje já é tudo diferente, tudo mudado, o hospital já tem outras alas, outros prédios e tudo mais, né? Eu acho que esse corredor até deve ter mudado o formato dele, né? Recentemente eu tive que ir nesse hospital que meu pai também ficou internado lá e meio que a configuração mudou, né, quando ficou pronta a obra. Mas enquanto a minha mãe trabalhava ainda 20 anos atrás nesse hospital, tinha esse corredor meio maluco, que ele era um pouco fechado e um pouco aberto. Você chegava a entrar numa área externa do hospital assim, para ir até uma outra ala, né, uma ala com outros quartos do hospital. E ali também era muito comum as pessoas contarem que às vezes elas escutavam coisas, né? E também viam coisas estranhas, né? E certa vez a minha mãe, né, que é num desses dias que ela estava nos plantões malucos aí da vida de madrugada no hospital, ela precisou levar uma criança, né? Pegar uma criança que estava nessa ala lá da parte nova do hospital e trazer para fazer exames na ala antiga do hospital. Então ela precisou passar de madrugada, né, à noitona assim, no escuro, para ir lá buscar a criança. E tipo, naquele calor ali da, do trabalho, né, da correria do trabalho, ela estava pensando em tudo que ela tinha que fazer, ela tinha, sabe, é, as tarefas ali para executar, né, e meio que essa tarefa nova de buscar a criança ela foi inesperado, né? Então ela estava se ajeitando mentalmente para como o que ela ia ter que fazer para recuperar o tempo perdido de ir lá buscar a criança e voltar, né? E ela foi com a cabeça, né, nessa agitada. Ela já tinha passado pela situação de estar num dos quartos ali atendendo o paciente, ter escutado coisa e ter ido olhar e não tinha nada. E aí ela entrou no flow ali e saiu, né? Nem deu muita moral para esse primeiro momento onde ela escutou barulho e não tinha ninguém. E foi, né? Falou, depois eu tento entender melhor. E quando ela foi nessa de se localizando e raciocinando com a cabeça meio baixa, no meio desse corredor, ela levantou a cabeça e não era para ter mais ninguém ali, não era para ter outra pessoa andando para lá ou para cá. E ela viu uma outra enfermeira vindo de encontro com ela. E aí ela estranhou. E aí ela, tipo, pensou, quem que é essa, né? E ela meio que assim, o que ela tá fazendo aqui? Está fazendo coisa errada? A minha mãe era bem mandona mesmo assim, sabe? Bem, o apelido da minha mãe era General, né? Porque a minha mãe ela era muito assim correta e ela era muito metódica, né? Então naquele momento eu tenho certeza que ela já ficou brava com aquela outra enfermeira ali, que não era pra estar ali, né? Tipo, já queria entender o que essa fulana tá fazendo aqui e da onde ela tá vindo, né? Foi isso que veio na cabeça da minha mãe naquele momento, né? E aí a minha mãe, com esse raciocínio, né, saindo do raciocínio das tarefas que ela tinha que fazer, entrando no raciocínio de quem que é essa e por que ela está aqui, ela meio que não pensou, né, em nada sobrenatural, não pensou em nada esquisito, né, ela pensou só na rotina. E quando ela foi se aproximando, ela viu que era uma enfermeira que também estava com a cabeça baixa e estava com um véu cobrindo o rosto dela todo assim, sabe? Não dava para ver o rosto dela.
E foi só quando a minha mãe já estava passando por ela que a minha mãe teve uma sensação muito ruim. Teve uma sensação muito tipo, arrepiou, deu uma sensação de calafrio, uma coisa muito sinistra mesmo, que fez a minha mãe parar e entender que aquilo não era normal no sentido natural da coisa mesmo, sabe? No sentido, tipo, aquilo parecia ser sobrenatural mesmo, sabe? E aí a minha mãe viu aquela enfermeira passar por ela também. A minha mãe tentou falar um oi, sabe? Tipo, oi, né? E aquela enfermeira com um véu na cabeça passou pela minha mãe. Aí a minha mãe, meio sem entender, tipo, chamou de novo, né? Ou, sabe, fez oi, ou. E ela, a outra enfermeira não se virou para minha mãe. A minha mãe, naquele momento, ela já tinha entendido que poderia ser algo sobrenatural e apertou o passo e continuou andando, sabe? E aí, quando a minha mãe já estava chegando perto da ala que ela tinha que entrar do hospital, ela olhou para trás, o mesmo caminho que ela tinha, que era um corredor super extenso, que eu falei para vocês, que fazia meio que um U assim, uma parte aberta, uma parte fechada, e não tinha mais ninguém ali. E foi, sabe, tipo, essa situação aí que minha mãe passou, que ela contou algumas vezes para nós. E ela já tinha passado algumas horas ou minutos antes pela sensação de ter escutado coisas no corredor, que era normal, como eu contei para vocês, e não ter visto nada. E na sequência ela encontrou com essa enfermeira com o rosto coberto ali, né, com algo na cabeça e nunca entendeu nada. E conversando com outras pessoas que trabalhavam com ela, tinham pessoas que já tinham passado por uma situação muito parecida e até mais sinistra mesmo, assim, de tipo, tá dentro de um quarto só com um paciente e quando se vira vê também uma figura dessas, vê uma pessoa que não era para estar ali, coisa do tipo. Agora eu vou contar o relato de um inscrito aqui do canal, o nome dele é Carlos Vieira e ele é lá da cidade de Curitiba, no Paraná. Eu recebi o relato dele, acho que faz umas 2 ou 3 semanas, e como eu já estava no foco, né, de um tema desses de contar histórias de hospitais, eu deixei ali separado para contar aqui hoje para vocês. Obrigado, Carlos, por ter compartilhado essa história com nós. Espero que você esteja vendo esse vídeo e que você goste, né? É bem curtinha, mas é bem interessante. O Carlos trabalhou durante muito tempo como técnico de enfermagem no hospital em Curitiba. Ele até falou hospital, mas eu prefiro não ficar falando muito aqui, né? Porque inclusive o Carlos falou que eventualmente ainda presta serviços para esse hospital, trabalha para outra rede, mas eventualmente tem que atender lá. Então espero que você entenda, Carlos, que eu não vou ficar falando tanto, até porque eu até tenho mais relatos desse hospital aí e se eu contar muitas pessoas já vão até entender, mas enfim. O Carlos contou nesse hospital que ele trabalhou em Curitiba era normal. A ala médica toda ali que ele trabalhava ali, aquela parte do hospital toda que trabalhava ali, estavam acostumados com, tipo, estarem ali no posto de atendimento deles e um dos quartos, sabe, um dos quartos que os pacientes ficavam, e era uma ala particular, né, uma ala ali para pessoas que tinham convênio e tudo mais, onde ficava só uma pessoa por quarto, era normal, sempre um quarto lá que era o 207, que ele tocava o alarme pedindo a assistência médica, né, assistência ali, socorro, né, sabe aquele aviso que dá ali para ser atendido. E esse quarto era engraçado porque esse quarto, quando tinha gente lá, geralmente não chamava. E quando não tinha ninguém, às madrugadas chamava. E aí o Carlos falou que era tipo, era entre os enfermeiros e entre até os médicos que ficavam de plantão ali, naquela parte do hospital, era tipo, eles já até esperavam que quando chegava 2 e pouco, 3 horas da madrugada, em algum momento ia tocar o alarmezinho pedindo para alguém ir lá no quarto 207 e chegava lá e não tinha ninguém. Isso quando não tinha paciente mesmo, né? E aí quando tinha paciente, muitas das vezes o paciente ficava bem, passava a noite toda ali sem precisar de ajuda, sem precisar de atenção, nada do tipo, e não ligava um alarme. E ele também falou que uma vez ou outra que ficava um paciente ali, geralmente os pacientes que ficavam ali, eles eram os pacientes que contavam umas histórias mais estranhas, né? Contavam ali que tinham visto alguém entrando e saindo do quarto quando eles estavam, né, meio que quase dormindo, ou ali no momento durante a noite que estava com um sono leve, vinha alguém passando pela cama ali e meio que olhava e ia embora, né? E daí depois os pacientes perguntavam para os enfermeiros se tinha entrado alguém no quarto, alguma coisa do tipo assim, né? Tinha uma história de a poltrona mexer, que alguns pacientes tinham comentado com o Carlos e com os colegas de trabalho do Carlos.
E essa situação a mais sinistra de todas que o Carlos falou, que a ala médica ali, vamos ver se tem mais pessoas que são de Curitiba e trabalham no hospital, nesse hospital, vão deixar nos comentários lá que passaram pela situação parecida também, de tipo estarem ali de plantão e não ter ninguém nesse quarto e o quarto pedir, né, por ajuda, sendo que ele está vazio e as pessoas iam lá ver e não tinha ninguém, né? Tinha aquela situação. E além que outras pessoas também que ficavam nesse quarto também conviviam com isso. Agora eu vou contar o relato da Fátima, a Fátima de Souza, que ela é de Belém. E aí ela contou que durante um bom tempo ela precisou frequentar um hospital lá de Belém. E um familiar dela ficou muito tempo hospitalizado. E aí ela comentou que, tipo, não é que as pessoas no geral tratavam mal, mas ela falou que as pessoas estavam sempre numa correria muito grande, os enfermeiros e médicos, e eles davam uma atenção meio que sob medida ali, né? Elas eram mais pontuais, objetivos. Um ou outro que dava mais atenção ali para ela e para o familiar dela que estava hospitalizado. E aí ela falou que depois de um tempo que ela já estava frequentando o hospital ali e tudo mais, eles começaram a receber a visita de uma médica. E essa médica, ao contrário dos outros, geralmente ela tinha mais tempo e mais atenção. Então ela entrava no hospital e entrava no quarto e falava mais. E conversava com ela e falava, ela vai ficar bem, vai ficar tudo bem, logo vocês estão indo para casa. Elas têm que tomar cuidado com isso, ela só tem que parar de fumar, tem que parar disso, parar daquilo. E elas se afeiçoaram, né? Naquele momento ali, ela recebeu essa visita dessa médica umas 3 ou 4 vezes no quarto ali, durante o período que o familiar dela ali, que a pessoa quem ela estava acompanhando ficou hospitalizada. E quando o familiar dela teve alta, ela foi, né, querer saber mais da pessoa para agradecer a atenção, foi agradecer outras pessoas que também ajudaram ali, outros enfermeiros e o outro médico que atendeu o parente dela ali, só que quando chegou para perguntar dessa médica, né, uma médica loira assim, assim assado e tal, eu queria saber, né, eu nunca perguntei direito o nome dela e tudo mais, eu queria agradecer ela, que como que eu faço para falar? E aí as pessoas que trabalhavam ali no hospital, ninguém conhecia essa médica. Não tinha ninguém com as características dessa médica naquele momento no hospital. E aí ficou essa coisa na cabeça dela o tempo todo, né? E tem outras histórias em Belém que eu sei de coisas bem parecidas assim, que espero em breve aí fazer uma collab aí, trazer o Natan ou encontrar com o Natan, quem sabe eu também não vou para Belém, e aí conversar com o Natan, que tem um canal lá focado em Belém, ele é de lá, né? E aí trazer mais relatos parecidos como esse para vocês. E se você for de Belém e também tiver alguma história, saber de mais coisas sobre esse tema, deixa lá nos comentários. E para finalizar, que hoje eu contei bastante relato aqui para vocês, né? Para finalizar esse vídeo que também já está ficando bem longo, vou contar a história de um amigo. Esse amigo meu, ele é bombeiro, né? Pelo menos ele foi bombeiro durante muito tempo aí. Hoje faz um tempinho que eu não tenho muito contato com ele. E antes e durante ali o tempo de formação dele, né, antes dele ser bombeiro, ele trabalhou como vigia. E aí ele trabalhou como vigia em um hospital em Campinas. E aí ele fez a formação dele também em Campinas e também trabalhou como vigia em outros lugares lá de Campinas e tudo mais. E durante um tempo ele ficou de vigia num dos hospitais mais famosos lá de Campinas. E aí ele falou que ele passou por uma das situações mais sinistras da vida dele, né? Que era o quê? Ele estava de madrugada ali fazendo uma ronda, isso beirando as 4 horas da madrugada ali, e aí ele precisou acessar um estacionamento que era um estacionamento de funcionários. E aí quando ele estava lá fazendo a ronda, fazendo o trajeto ali que ele precisava fazer convencional, ele viu uma pessoa que parecia ser um paciente andando entre os carros, assim, sabe, dos funcionários, né? E aí ele não entendeu nada, né, o que aquele paciente estava fazendo fora ali do hospital. E aí ele começou a chamar pelo paciente, ele avisou no rádio ali, avisou, né, na comunicação que ele tinha ali para as outras pessoas. Falou, ó, encontrei uma pessoa em tal lugar, tal, tô indo lá averiguar, né, tô indo lá ver. E aí as pessoas no rádio dele só deram um ok para ele, não responderam nada e tal, e ele foi atrás do paciente, chamando o paciente não olhava para ele de volta, não retornava as mensagens dele. E aí ele seguiu, sem correr, sem pressa, mas ele foi atrás assim, né? E o paciente que ele viu andando no meio dos carros foi cada vez mais se dirigindo para a parte interna do hospital e entrou. Aí entrou um pouco antes que ele, né, conseguisse alcançar ele ali, né? E enfim, e aí o meu amigo chegou na porta para entrar no mesmo acesso,
que o paciente tinha entrado. E aí ele logo se deu de cara com uma pessoa que trabalhava na limpeza ali do hospital. E aí ela perguntou para essa pessoa: você viu? Passou um homem assim, assim, assado, tava com as vestes de como se fosse alguém hospitalizado aqui, alguém internado, você viu? Aí a senhorinha da limpeza olhou para ele e falou, já fez um sinal da cruz, falou: crente aos pais, aqui não, aqui passou ninguém por aqui, nada do tipo, né? Mas vai até ali, que ali tem um pessoal que trabalha aqui nessa parte aqui que vai poder falar para você. Aí ele chegou, né? Ele foi até onde as pessoas que ficavam ali naquela parte do hospital estavam, né? E encontrou alguns enfermeiros e perguntou para os enfermeiros: olha, eu passei por aqui, tal, 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 e eu vi uma pessoa andando no meio dos carros, eu vim até ela assim, né? E aí foi quando um dos enfermeiros olhou para ele e falou assim: olha, aqui é a parte que fica o acesso para o IML, né? É o acesso que vai, se você subir aqui já é onde fica as pessoas que já passaram por todos os processos e estão aguardando ali os familiares e a funerária. E do outro lado são as pessoas que, né, estão passando por essa parte aí que é relacionada ao IML. Ninguém vem de lá para cá, até porque os funcionários acessam pelo outro lado, deixam o carro aqui na frente. A área de acesso de serviços é pelo outro lado aqui. E essa parte é só a parte de serviços internos nossos, né? Só a gente tem acesso. O paciente não desce aqui sem a gente ver, né? Aí o meu amigo, muito intrigado, ele foi lá, realmente ele viu que ali era a parte do IML, a parte dessa, que é onde ficavam, não tinham pacientes ali, só os pacientes que estavam ali já tinham falecidos, né? Sem piada, sem nada do tipo, né? Tentando fazer esse vídeo da maneira mais séria possível. E aí ele ficou com aquela situação na cabeça e ele foi atrás das pessoas que ficavam lá na central de comando ali das câmeras, né? No CFTV do hospital. E falou: ó, puxa lá na câmera, tal horário, eu segui uma pessoa. E aí aparece, ele falou na filmagem, ele falando no rádio, né? Avisando que ele ia atrás do paciente. Ele olha o estacionamento, não tem ninguém no estacionamento e ele estava vendo alguém. Ele segue essa pessoa até o acesso. Aí ele puxa a câmera, aparece ele conversando com a senhora que trabalha na limpeza e a senhora apontando para ele onde tinha as outras pessoas. Ele puxa a imagem antes e depois e todas as pessoas que ele vê ali são só as pessoas com quem ele conversou. E aí ele falou: meu, foi ali que eu entendi que eu tinha quanto antes terminar meu curso, virar bombeiro logo e cuidar das minhas coisas e assim vai. E inclusive eu também já contei uma outra história dele aqui no canal, lá nos vídeos antigos que eu vou refazer, de quando ele já se tornou bombeiro e ele também passou por uma situação esquisita também. Mas eu nem vou falar muito para não dar muito spoiler para vocês, para não perder essas próximas. Aí eu vou fazer uma temática assim só de histórias de pessoas que trabalham com resgate, que foi o primeiro trabalho dele quando ele virou bombeiro mesmo ali civil. E vai ser legal também. Então, para não perder esse vídeo, já se inscreva, curta, comenta. Faz aquilo que eu falei. Se você não assistiu o vídeo de quinta, eu quero muito que você assista e dê a sua opinião. Hypa esse vídeo, hypa o último vídeo aqui do canal, vai me ajudar bastante. Considere ser um membro aqui do canal. Se você perdeu um dos últimos vídeos, eles estão aparecendo por aqui. E é isso. Valeu!